No vídeo de hoje iremos falar sobre a aposentadoria do trabalhador rural, de quem foi trabalhador rural no passado e de quem continua trabalhando nas atividades rurais. O trabalho rural é a atividade desenvolvida na zona rural, na roça, como por exemplo na criação de animais, no plantio e colheita de produtos como milho, soja, entre outros. Antes de entendermos os requisitos da aposentadoria, vamos explicar quem são os trabalhadores rurais. O trabalhador rural pode ser o empregado rural, o contribuinte individual, o trabalhador ou contribuinte avulso e o segurado especial rural. Vamos falar sobre cada um. O empregado rural é aquele que presta serviços habitualmente em uma propriedade rural. Tem vínculo empregatício, normalmente com carteira de trabalho registrada. Por ser empregado, as contribuições são de responsabilidade do empregador. O trabalhador contribuinte individual ou trabalhador avulso é aquele que não tem vínculo empregatício, trabalha de forma eventual na atividade rural, como por exemplo diarista, o boia-fria, o trabalhador volante, entre outros. E o segurado especial rural, talvez o mais conhecido trabalhador rural, é aquele que não presta serviço para terceiros e nem tem vínculo empregatício. Normalmente trabalha em regime de economia familiar, com a família, ou individualmente. O segurado especial rural, diferente dos demais trabalhadores rurais, não faz uma contribuição previdenciária direta por carnê ou por desconto na folha de pagamento. A sua contribuição previdenciária é descontada do valor bruto da venda da sua produção. O tempo de trabalho rural pode ser utilizado em diversas modalidades de aposentadoria. O trabalhador que sempre trabalhou na roça pode se aposentar por idade rural, que é a modalidade mais conhecida entre os trabalhadores rurais. Aos que foram trabalhadores rurais no passado por um certo período de tempo, temos aposentadoria por tempo de contribuição, com contagem de tempo rural, e aposentadoria por idade híbrida, contagem do tempo urbano mais o tempo rural. Até mesmo os servidores públicos podem utilizar o tempo de trabalho rural desenvolvido no passado e contar no seu tempo de contribuição na sua aposentadoria. Agora vamos falar sobre cada uma dessas aposentadorias, a iniciar pela aposentadoria por idade rural. A aposentadoria por idade rural será concedida quando o trabalhador rural completou a idade mínima e a carência mínima. Os trabalhadores rurais têm a idade mínima reduzida em 5 anos, isso devido às razões pelas atividades que exercem, como por exemplo, o trabalho no sol, na chuva, poeira, entre outras razões. Dada a sua importância, essa modalidade de aposentadoria não foi alterada pela reforma da Previdência de 2019. As regras continuam as mesmas anteriores a essa reforma. Os requisitos são os seguintes: 60 anos de idade para os homens e 55 anos de idade para as mulheres, e ambos precisam ter 180 meses de contribuição, 15 anos de trabalho rural. Quanto ao valor do benefício, em regra, o segurado especial rural recebe um salário mínimo. Já a aposentadoria por idade híbrida, que é parecida com a aposentadoria por idade rural, não há a redução de 5 anos na idade mínima. Nessa aposentadoria, o segurado pode utilizar o tempo de trabalho rural mais o tempo de trabalho urbano para atingir a carência mínima para se aposentar. As regras de aposentadoria da idade híbrida foram alteradas pela reforma da Previdência de 2019. Então, vamos falar das regras anteriores e posteriores à reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, antes de 13 de novembro de 2019, os homens precisavam ter 65 anos de idade e 180 meses de carência, 15 anos de tempo de contribuição. Já as mulheres precisavam ter 60 anos de idade e também 15 anos de tempo de contribuição, 180 meses de carência. Quem já estava afiliado ao INSS antes da reforma da Previdência, mas não cumpriu os requisitos para se aposentar até 13 de novembro de 2019, pode se encaixar nas regras de transição. Em 2023, os homens precisam ter 65 anos de idade e as mulheres 62 anos de idade, e ambos precisam ter 180 meses de carência, 15 anos de tempo de contribuição. A idade mínima da mulher alterou pela reforma da Previdência, aumentando 6 meses por ano a partir de 2020.
Então, em 2020, a mulher precisava ter 60 anos e 6 meses, em 2021, 61 anos de idade, em 2022, 61 anos e 6 meses, e em 2023, 62 anos de idade. Por fim, aos que se filiaram à Previdência após 13 de novembro de 2019, entra nas regras permanentes da aposentadoria. Então, os homens precisam ter 65 anos de idade e as mulheres 62 anos de idade, e o homem precisa ter 20 anos de tempo de contribuição, aumentou-se 5 anos, e a mulher continua precisando cumprir 15 anos de tempo de contribuição. Quanto ao valor do benefício, antes da reforma da Previdência, a pessoa recebia 70% mais 1% ao ano de contribuição dos 80% maiores salários. Após a reforma da Previdência de 2019, o segurado vai receber 60% mais 2% ao ano que ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição do homem e 15 anos de tempo de contribuição da mulher. Por fim, a aposentadoria por tempo de contribuição, que também foi alterada pela reforma da Previdência de 2019. Nessa espécie de aposentadoria, o segurado pode utilizar o tempo de trabalho rural para majorar o tempo de contribuição ou majorar o valor do benefício, e em muitos casos o tempo de trabalho rural é essencial para a pessoa completar os requisitos mínimos para se aposentar. Antes da reforma da Previdência, os homens precisavam ter 35 anos de tempo de contribuição e as mulheres 30 anos de tempo de contribuição, com 180 meses de carência, no mínimo. Não tinha idade mínima para se aposentar. Agora, com a reforma da Previdência de 2019, aqueles que não cumpriram os requisitos para se aposentar até 13 de novembro de 2019 poderá se encaixar nas regras de transição. São 4 regras de transição: a por pontos, idade progressiva, pedágio 50% e pedágio 100%. Além das aposentadorias, os trabalhadores rurais também têm direito aos demais benefícios do INSS, como, por exemplo, os benefícios por incapacidade, pensão por morte, salário maternidade, auxílio reclusão, entre outros. Deu para perceber que o tempo de trabalho rural pode ser utilizado em diversas modalidades de aposentadoria. Então, se você acredita ter direito à aposentadoria ou deu entrada, mas foi negada, procure um advogado ou advogada previdenciarista para te auxiliar. Gostou das informações desse vídeo? Se sim, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.